Se for possível. O texto bastante conhecido de todos nós. Cadê o Leandro? Lucas, capítulo 22. Nós temos esse texto conhecido de todos, mas eu quero ler o primeiro versículo, fala assim: E tomando o pão, tendo graça, partiu, disse: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Diga comigo, memória de mim. Para que a gente faça alguma coisa em memória de alguém, a gente precisa lembrar do que esse alguém fez. Correto? Eu não vou sair com uma plaquinha assim na rua dizendo Jesus morreu por mim. Não, eu não preciso disso. A minha vida, ela de verdade vai expressar o que Jesus está falando aqui. Ok, versículo 28. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Ou seja, o meu Pai, Deus, me confiou um reino. A partir de agora, eu confio a vocês este reino. Você entendeu isto? Amém? Quem está falando isso é Jesus. Deus confiou a ele um reino. E agora ele está confiando a quem? A igreja. Versículo 30. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está falando que nós vamos sentar em tronos. Mas por quê? Porque a gente vai cuidar do reino. Baixa a cabeça e oramos. Deus e Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo e glorioso nome. E nós queremos nessa noite, mais uma vez, falar a tua palavra, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, da tua unção, da tua graça sobre a minha vida, Senhor, sem a qual nada posso fazer. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, e que eu possa me lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. Tome assento, por favor. Quero louvar a Deus pelas famílias aqui que vieram prestigiar os seus netos, sobrinhos, né? Ver o Cris ali, que bom ver o Cris, sua família, uma alegria. Cris, ele é o nosso líder geral de jovens do campo, tem feito um trabalho fantástico, não só ele, mas a sua digníssima esposa, que tem sido uma senhora ajudadora. Bênção de Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, mas parabeniza a vida do nosso amado. A palavra ao Senhor Jesus pela vida do nosso amado e da sua esposa, pelo grande trabalho que eles têm feito no campo aqui em São Carlos. Amados, na palavra de hoje, nós vamos falar sobre amar e servir, tá? Amar e servir. Ontem a pastora me mostrou um pastor com uma camiseta com esses dizeres, eu achei tão bonito, e eu pedi para o Leandro fazer. Amar e servir. Ficou bonito, não ficou, mulher? Ficou bonito, né? Amar e servir. Muito bem. Antes da Primeira Guerra Mundial, foi antes da Primeira Guerra Mundial, um senhor escreveu um livro. Esse livro não tem em português, só em alemão. Essa informação que eu estou te dando é porque eu pesquisei, né? Não conheço o livro também. Mas é um livro que se chama Ele é a Nossa Vida. Esse livro é um livro feito por um alemão, escrito em alemão e nunca foi traduzido para o Brasil. E nesse livro, o autor conta que o missionário Stanley Jones, esse sim muitos conhecem, ele conversou com Mahatma Gandhi. Quem foi Mahatma Gandhi? Foi um revolucionário indiano que tentou de todas as formas proclamar a independência da Índia sem usar arma, sem usar força. Ele estudou na Inglaterra, era um homem extremamente culto, e ele achava que se vencia tudo pela paz, sem botar a mão em arma. Ele era um pensador, ele era um cara que ele não tinha uma religião. Alguns diziam que ele era hinduísta, outros não, mas a verdade é que ele, inclusive, leu os evangelhos de Jesus, né? E, infelizmente, foi assassinado, porque quando ele leva à frente o seu projeto, ele conseguiu, mas foi assassinado. O ruim disso é que houve uma divisão na Índia. Hoje o Paquistão, que é um país, era a Índia.
Então, houve uma divisão dos hinduístas e também dos muçulmanos. O Paquistão é muçulmano e a Índia é outra religião hinduísta. Muito bem. Aí, o Stanley Jones, ele procura Mahatma Gandhi e fala assim, ô Gandhi, eu precisava te perguntar uma coisa, eu preciso introduzir o evangelho aqui na Índia. Olha bem, eu preciso introduzir o evangelho aqui. Qual o conselho que você me dá? Isso está nos anais da história, é uma realidade, né? E ele fala, olha, a primeira coisa, eu aconselho vocês cristãos, ele falando para um pastor, que vocês começassem entre vocês mesmos a viver como Jesus. É o primeiro papo. Vocês querem fazer? Pregar o evangelho aqui na Índia? Legal. Mas a primeira coisa, entre vocês precisam viver como Jesus vivia. Por quê? Porque Gandhi ele leu os evangelhos. Ele era um admirador de Jesus. Não sei se ele aceitou Jesus, não sei de nada. Só sei que ele admirava a Jesus. E ele falou, para começar, vocês precisam, não é mesmo? Viver como Jesus viveu. Aí vocês começam a falar desse Jesus aqui. Muito bem. O que Gandhi estava dizendo? Gandhi estava dizendo que eu sei o que você sabe. Que Paulo, ele por diversas vezes falou que nós deveríamos imitar a Jesus. Que nós deveríamos imitar ao Senhor Jesus. Nosso relacionamento com Deus precisa ser entendido de uma forma. Não existe só direitos, mas também obrigações. Nós temos as nossas obrigações como cristão. Não é? Eu disse há pouco, no texto que nós lemos aqui, que Jesus disse, olha, o Pai me confiou um reino. E agora eu pego esse reino e passo para vocês. Imaginou isso? Que transição tremenda. Como é que é? O Pai me deu, e agora eu estou pegando esse reino e eu vou transferir isso para vocês. E vocês vão ter que cuidar. Servir, amar e servir. Amar e servir. Só se consegue matar no peito o que Jesus está falando, se de verdade eu viver o amor. Se eu não viver amor, não tem como eu servir. Amar e servir hoje é o tema da minha mensagem que eu quero ministrar ao seu coração. Eu disse que no nosso relacionamento com Deus, nós não temos direitos só, mas também nós temos alguns deveres. Por exemplo, lá no começo, um direito. Você, Adão e Eva, pode comer de qualquer fruta que você quiser do jardim. Esse era o direito que eles tinham. Pode comer de tudo, mas qualquer fruta. Mas também tinha o dever. Mas tem uma coisa, dessa aqui não. Dessa aqui você não pode comer, tá bom? Tem milhares de árvores com frutas. Você pode, mas essa aqui não. Então ele tinha direitos, mas tinha um dever. Qual era o dever do casal? Não comer daquela. Daquela não pode. A Bíblia, ela está repleta de versículos que nos mostra que nós temos. Hoje existe aí uma pregação, não é? Não, nós estamos na dispensação da graça. É uma graça que eu desconheço e que o Evangelho não diz isto. Nós temos as nossas obrigações como cristão de vivenciarmos o Evangelho como ele é. E nós sermos de verdade, como o próprio Gandhi diz, nós precisamos viver esse Evangelho entre nós primeiro. Começar a vivenciar o amor entre nós para que nós possamos transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer. O Evangelho, as cartas de Paulo, elas falam sempre de uma aliança. Que a morte de Jesus, a sua ressurreição, isso simboliza a aliança entre Deus e o homem. A morte de Jesus e a sua ressurreição é uma aliança que Deus faz com o homem. E esta aliança é a aliança que nos vai garantir vida, ou seja, vida eterna. Se nós permanecermos na aliança que Deus fez com a gente. É uma aliança feita com sangue. O sangue espargido na cruz do Calvário deu a nós o direito de dizer, eu tenho uma aliança com Deus. Agora, esta aliança, ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque quando nós falamos que vamos nos casar, dá a entender que quem fala que vai se casar
tem maturidade. É assim? Você não vai ver uma criança falar, mamãe, eu quero casar. Não, filho, você não tem maturidade para casar. Só se casa quando você tem maturidade. Pastor, mas hoje virou bagunça. Virou mesmo. Por quê? Muita gente casa sem maturidade. Acha que casar é simplesmente vai no cartório, ou vai na igreja, manda o pastor colocar a mão, falar aquelas palavras, está tudo certo. Não. Tem que ter maturidade para você entrar em uma aliança. Com Deus não é diferente. Para você, de verdade, entender o que é amar e servir, você precisa ter maturidade espiritual para você vivenciar esta aliança. É um compromisso dos dois lados. Eu tenho um compromisso com esta mulher. Nós somos casados há 41 anos. Não errei não, né? 41 mesmo, né? 41. Porque eu casei em 81, né? Casamos em 81, então 41. Esse ano faz 42. Novembro faz 42 anos. Então, veja só, eu tenho as minhas obrigações como marido, e ela tem as obrigações dela como esposa. Nós temos uma aliança de 41 anos. Então, essa aliança ela acontece porque nós temos tido maturidade, com todas as dificuldades do mundo, mas a maturidade está aí. Então, veja só, dentro da aliança, qual é a tarefa de Deus? Dentro dessa aliança, a tarefa de Deus é intervir, salvar e nos guiar. Essa é a parte de Deus na aliança. Qual que é, pastor? Intervir. Ele vai intervir na nossa vida. A Bíblia diz que nós vivíamos distante dele, que nós estávamos completamente longe dos caminhos do Senhor, que nós não tínhamos de forma nenhuma condições para absolutamente nada, mas Ele interviu pelo Seu Espírito Santo e nos salvou. E depois que Ele nos salvou, Ele nos guia. Por quê? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos guia para que em momento algum a gente saia desse caminho. Esse é o papel de Deus e o meu. Qual é o meu papel? É guardar a aliança. Eu tenho uma aliança com Ele, Ele interviu na minha vida, me salvou, me guia, agora eu tenho a minha parte. E a minha parte é fazer a minha parte, que é guardar a aliança. O óbvio, Deus é Senhor e nós somos servos. Quando você pega essa palavra lá no original, só se chamava Senhor, os escravos que chamavam os seus senhores de Senhor. Somente escravo chamava. Então era muito forte quando um escravo falava Senhor. É porque ele sabia muito bem quem ele era. O nosso Senhor se chama Jesus o Cristo. É incoerência chamar Deus de Senhor e não fazermos a sua vontade. Fazermos a sua vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pede, você vai, biblicamente falando, a palavra servir só serve quem ama. Se você não ama, você não serve. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, tem uma instrução de Deus para Moisés. Veja só o que Deus fala. Agora, Israel, que o Senhor, seu Deus, pede para você. Deus pedindo. Senão que tema Ele, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e aos seus decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Olha que coisa legal no final. Ele pede que nós andemos no seu caminho, que nós o sirvamos, servir a Ele, né? De todo o coração, de toda a alma, que nós possamos obedecer os seus mandamentos, os seus decretos, e que nós devemos fazer isso para o nosso próprio bem. Então, quando você serve, você está fazendo um bem para você. Bem em qual sentido? Em todos os sentidos. Sentido espiritual, sentido família, sentido negócios, sentido dia a dia. Deus é com você quando você obedece a palavra dele. O texto é claro, é uma ordem dada para o nosso próprio Deus. Ele dá uma ordem, ele pede. Aí você diz, mas Deus pedindo, ele pediu.
né? Ele pediu, ele dá uma ordem. E qual que é a razão desse pedido? Para o nosso próprio bem. Ele quer que você vá bem. Para você ir bem, pensa só, ele fala assim, ó, sirva, ou seja, você precisa servir a ele. E quando você fala em servir, servir como? Nós poderíamos dizer hoje como é que você pode servir. Por exemplo, aqui em nossa denominação, nós temos aqui hoje uma série de ministérios que você pode servir. Nós temos vários ministérios. Nós temos aqui um trabalho específico de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e de criança. As crianças, nós voltamos para os pais. Você pode servir a Deus trazendo o seu filho. Você pode servir a Deus entrando num pequeno grupo. Você pode servir a Deus fazendo parte do nosso trabalho de casais que temos na igreja. Agora, eu preciso servir. Quando eu estou servindo, eu estou fazendo para o meu próprio bem. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus não precisa de você para absolutamente nada. Pense nisso. Deus não precisa. Atos capítulo 17, versículo 25 diz, nem é servido por mãos humanas, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele mesmo dá a todos os homens a vida, o fôlego e tudo mais. Mas como é que é isso? Ele está mandando servir para o meu próprio bem. Eu devo servir, eu devo participar da minha comunidade, da minha igreja, para o meu bem. Por que tem muita gente que ele frequenta uma denominação, uma igreja, 10, 20 anos, mas ele não sai daquele nunca? Ele trabalha, ele tem uma profissão, ele tem um negócio, mas parece que o troço não vai. Porque ele pensa nele, mas ele não quer servir. Não quer servir. Muito bem, agora veja só. A única razão porque Deus exige algo de nós é, como eu disse, para o nosso próprio bem. Agora veja só, amar e servir. Amar sempre vai implicar em servir. Porque quando você ama, você se dá. Não é assim? Ninguém se dá se não amar. Existe hoje um amor falso, mentiroso, que é o amor que dizem que existe para se aproveitar de uma situação. Esse é um amor que não existe. É o amor, né, que o filho de Davi diz que tinha pela sua própria irmã, que não era irmã só por pai de pai. E ele então se apaixona pela irmã. Ela é uma moça muito bonita, ele se apaixona por ela, e ele então se finge de doente e pede para que ela faça uma comida para ele, porque ele queria comer das mãos dela, e coisa e tal e tal e coisa. E quando ela entra no quarto para lhe dar comida, ele simplesmente a estupa. Ele se aproveita dela. E ela ainda fala, não faça isso. Isso não é bom que você faça comigo. Não é? Se você me pedir em casamento, o nosso pai vai te dar. Mas não faça isso. Esse é o amor que existe hoje aí. O amor eros, né? É o amor da carne. Esse não é amor. Mas o amor, ele implica em servir. Servir expressa o quê? Amar. Quando você serve é porque você ama. É por isso que Deus disse, ame e que sirva ao Senhor seu Deus. Ou seja, quando você ama a Deus, você serve. Se você entender isso nesta noite, você ao final deste culto vai procurar os ministérios dessa igreja e falar, eu quero servir em algum ministério. Eu quero participar, eu quero servir. Por quê? Porque você vai dizer que você ama de verdade, expressando o amor, não é mesmo? Servir era prática, o amor era o elemento motivador. O serviço é o elemento ativador. Vou repetir, amar implica em servir. Servir expressa o amar. Amar era substância. Sem essa substância chamada amor, você não serve. Você não consegue servir. Servir era prática. De quem? Do próprio Jesus. Nós vamos ver isso já. O amor era o elemento motivador. O serviço era o elemento ativador. Esta é a tônica da mensagem de Jesus, que inclusive demonstra a sua identidade como quê? Como servo de todos.
Jesus, durante o período que aqui ele estava, ele demonstrou isso. E quando nós vamos lá no texto de Filipenses, Paulo fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Ele falou: eu sou Deus, mas eu não vou me pegar nisso. Eu vou me despojar da glória e vou me tornar um homem como qualquer um outro. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Como é que eu faço isto? Quando eu vivencio o amor, e eu posso dizer que eu amo Deus acima de tudo. Por quê? Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Servir. Este é o verbo mais adequado para definir e explicar o único verbo, o amar. Eu quero nessa noite mostrar a você que nós não podemos ser simplesmente uma igreja com um nome. Que nós não podemos ser simplesmente o evangélico, porque eu sou evangélico. E aí? Existe um modelo do mundo. O modelo do mundo não serve para a igreja. Por quê? Porque no texto de João diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de amigos. Jesus o fez. Esse modelo de pensamento, ele vem colidir, ele bate de frente contra aquilo que defende a sociedade sem Deus. A sociedade sem Deus, ela pensa nela, eu penso em mim, né? Eu não estou nem aí com ninguém, que se dane o mundo. Eu cuidando de mim, tá? O que é isso? Egoísmo, ambição, é aquela questão de competir, né? É os valores que espelham o nosso tempo. É aquela coisa de não quero saber. E hoje, com o advento da internet, piorou mais ainda. As pessoas, elas estão dentro delas próprias, sem comunicação, sem entender que nós precisamos servir. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que Deus confiou um reino, e este reino agora é confiado a mim. Para que eu possa, de verdade, fazer com que este reino aconteça, eu preciso, de verdade, tirar essa mentalidade que adoece pessoas, que destrói relacionamentos, não é? Que cria uma comunidade de individualismo e não, de verdade, uma comunidade que serve. Hoje, o nosso irmão aqui, quando falava sobre a questão dessa feira que nós vamos fazer no próximo sábado, o Elias foi muito claro. Nossa intenção não é ganhar dinheiro, imagina. Nossa intenção é arrecadar para servir, para poder ajudar aquele que necessita. E quando você faz uma benfeitoria a alguém, você tem a oportunidade de dizer também que, independente da cesta básica, independente de uma roupa, ele também pode conhecer o autor da fé, que é Jesus. E nós usamos sim as nossas ações para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora veja só, o ensino prático de Jesus. Jesus não tinha pecado, né? Era perfeito, puro. Nunca se achou nele imperfeição. Aí, ele amava as pessoas. Aqui está o segredo. Jesus amava as pessoas de forma incondicional. E as servia. E eu vou provar isso para vocês na palavra de Deus. Sem nunca reclamar. Era a missão dele. Amar e servir. Amar e servir. Por que que ele diz, o Pai me confiou um reino, e agora eu vou pegar esse reino,
Tô para você, cuida. Mas para que eu faça isso, eu preciso amar e servir. Veja só, qual de vocês, qual de nós, não reclamaria se alguém destelhasse a nossa casa para descer através de um buraco, um paralítico, que precisava de forma desesperada de uma cura? Já pensou? Você está na sua casa e tem um cara destelhando o telhado para descer alguém? Você ia gostar? Ah, pelo amor de Deus. O que Jesus enxerga ali? Jesus viu que o homem era um pecador, mas viu o que ninguém mais viu. A fé daqueles homens. Não dá para entrar pela porta que está lotado. Então, espera um pouquinho. Vamos por cima mesmo. O que Jesus viu naqueles homens? O desejo de servir pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você diz que você ama a Deus, você quer servir. Se você não servir, é porque você não tem fé suficiente. E se você não tiver fé suficiente, você não agrada a Deus. Qual de nós? Presta atenção nisso. Qual de nós não tiraria os pés de serem molhados pelas lágrimas e mucose de uma mulher pecadora e desprezada por todos os que achavam certinhos demais? Pensou? Você está numa reunião familiar entre uma mulher que você sabe que ela é uma prostituta, uma mulher, como nós falamos, da vida, né? E ela entra chorando, e ela se ajoelha, e ela começa a molhar os seus pés com as lágrimas delas e com a sua boca. Você fala, mas é muito nojenta essa mulher. Será que você ia deixar de boa? Será? Aqueles homens que estavam com Jesus era tudo muito fariseu, né? Jesus sabia que a mulher era uma pecadora, mas viu nela o que ninguém mais tinha visto. Ninguém enxergou. O grande amor em seu sofrido coração que leva àquela ação radical de se entregar. Aquele ato daquela mulher demonstra o quê? Eu sou uma pecadora miserável, estou lascada, condenada, mas estou aqui hoje. Será que você receberia isso numa boa? O que é isso? É amor. Diga comigo, amor. Repetimos, amor. Qual de nós tocaria ou curaria um leproso que sabia, né, que ao tocar no leproso, você podia ficar leproso? Você podia ficar leproso. Já imaginou? Chegar lá e falar, leproso, espera um pouquinho. Espera aí, o cara está leproso, eu vou ficar leproso também. Mas Jesus fez. Por quê? Porque Jesus amava. Repita comigo, amava. Então veja só, amar e servir. Você só serve se você amar. Quem iria hospedar na sua casa um cobrador de imposto detestável? Quem? Esse cara vive tirando o nosso dinheiro. Mas Jesus não só o recebeu, como falou para ele, hoje eu vou dormir na sua casa. Mas por quê? Eu contei aqui já que a pastora estava conversando com meu filho sobre um livro, e eu me interessei, que livro é esse? É um livro que fala que Deus ama os seus inimigos. Pô, peraí, amar meus inimigos? Cara, Deus ama teus inimigos. Meu Deus, ama. Né? Aí eles estavam me falando que o livro é baseado lá em Jonas. Quando Deus fala, Jonas, vai para Nínive que você vai pregar para aquele. Eu não vou, não. Eu estou fora. Esses caras não vão, eu não gosto deles. Não gosto deles. Então eu não vou. Ah, não vai? Então tá bom. Eu vou para Tarsis. Então vai. Aí Deus arrumou um peixinho lá e fez ele ir lá para onde ele tinha que ir. Deus ama os seus inimigos. O que é isso? É amor. Irmão, quem em sã consciência confiaria a tarefa de instruir um homem que foi o maior perseguidor do Evangelho, que além de prender, ele torturava e matava, por um preconceito religioso? Quem? Ananias. Ananias fez isso. Porque Ananias amava. No primeiro momento, quando Deus fala com Ananias, ele falou assim, mas espera, pode ir. Este Saulo aí, ele é um escolhido meu. Eu o escolhi. Eu já tive um encontro com ele, assim, meio torto, meio ruim, mas está. Ele está cego, vai lá. E quando Ananias chega lá, é a primeira coisa, irmão Saulo, ele chama o cara de irmão.
O que é isso, igreja? Amor. Ananias não é preocupado. Quem era agora foi Deus. Se Deus fez, eu quero servir, porque eu também tenho que ser igual ao Senhor Jesus. Agora veja só. Jesus, ele mostra uma coisa muito interessante, que servir implica também na vida eterna. É mesmo? É. Tá? Jesus foi procurado por um grandão, que era intérprete da lei, e ele procurou Jesus para testar Jesus. Perguntando, ô Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Presta atenção nisso. Jesus, como sempre, né? Em vez de responder, faz uma pergunta para ele. Ele era um sábio, né? E Jesus, então, falou, você conhece a lei? O que mais conhece é a lei. É mesmo? Então cita para mim. Ah, não, para agora, tá? É já. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e toda a sua alma, e todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa, você conhece mesmo, hein? Parabéns, parabéns. Então Jesus disse, respondesse corretamente. Faça isto e você vai viver, vai herdar a vida eterna. Aí o cara falou, não, agora eu vou botar Jesus nas cordas, agora eu vou. Senhor Jesus, fala para mim, quem que é meu próximo? Quem que é meu próximo? Ah, o teu próximo? Ah, tá, então tá. Ah, o teu próximo é o seguinte, eu vou te contar uma historinha aqui, ó. Um camarada, ele estava passando, foi assaltado, bateram nele, acabaram com ele, mas deixaram ele semi-morto. Aí passou lá, 2 graduados líderes religiosos. Passaram, viram o cara caído, ensanguentado, passaram de largo. Tá? Foram embora. Mas passou um samaritano, pecador comum. E samaritano não batia com judeu, mas nem que a vaca tussa. Pegou aquele homem, moribundo, levou para uma estalagem, mandou cuidar dele, né? Tratar dele, pagou e disse, olha, pode fazer o que precisar para que ele viva. E se tiver que gastar mais dinheiro, pode botar na minha conta. Aí Jesus pergunta para o cara, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quando ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Quem é o meu próximo? Aquele que você pode fazer um bem. Aquele que você pode servir. Mas pastor, eu não conheço ninguém que foi assaltado e está... Não, eu conheço pior do que isso. Eu conheço. Eu aproveitei esses dias que estava em São Paulo e a gente que mora no interior, quando vai a São Paulo, você, né, aproveita os horários para ir na Rua dos Crentes, né? É 25 de março. E eu passei de carro com a pastora, nós fomos comprar alguma coisa aqui para a igreja. E nós vimos na Praça da Sé, nós vimos naquelas ruas, né? Aqueles craqueiros, né? Os usuários de crack, agora estão espalhados por todo o centro. Você olha aquilo, você fala, misericórdia, só Deus tem misericórdia, só Deus tem misericórdia. Esse é o meu próximo, meus próximos são esses. Agora, eu servi, o cara, ele não quis saber se o cara era branco, se ele era preto, se ele era amarelo, de que nacionalidade ele era. Ele queria ajudar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você ama, eu amo, você tem que servir. Se você não serve, você está enganando. Você está enganando. O amor, ele é a essência do servir, com recompensa do Senhor. Olha o que Jesus disse, né? Lá em Mateus 10, 42. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Opa, tem recompensa? Tem. O cara não perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, foi o que nós falamos no começo, foi o que Deus pediu, guarda o mandamento. O homem foi certinho, mas quando chega lá no próximo, ele falou, mas quem que é meu próximo? O teu próximo é aquele que você pode servir. Quem? Um parente, um amigo, um vizinho. Uma pessoa que você possa falar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, como é que eu faço isso? Em nome de Jesus, se envolva no ministério, se envolva nos pequenos grupos, se envolva no trabalho de crianças, trazendo os seus filhos, se envolva com as mulheres da igreja, se envolva com os homens da igreja, mas se envolva, irmão. Ou você está pensando só em você?
Ou você está usando o modelo do mundo? Eu vou me formar, eu vou fazer acontecer, eu não tenho tempo, é desculpa de quem não ama. Quem não ama diz, olha, eu vou tratar minha mulher de qualquer jeito. Mas pera um pouquinho, não é tua mulher? Mas não tenho tempo, ela sabe. Você sabia que na pandemia o índice de divórcio foi o maior do mundo? Nunca teve tanto, falando do Brasil, hein? Não vou falar dos outros. Brasil. O índice de divórcio no Brasil foi o maior em todos os tempos da pandemia. Nossa, por quê? Porque eu tinha que ficar com a minha mulher 24 horas por dia. Quem vai aguentar essa mulher? Quem vai aguentar esse homem? Vocês entendem? Aí viu. Eu não amo isso aqui de jeito nenhum. Eu amo esse homem nada. Como a gente só se vê de vez em quando, então tolerava. Agora que precisa ficar 24 horas junto, você provou, se ama de verdade. Quem ama, beija, abraça, faz carinho. Entendeu? Serve. O que está faltando para a igreja do século XXI é servir. Quando nós lemos aqui no texto, e tomando pão, tendo dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo oferecido por vós, fazei em memória de mim, Não vamos colocar plaquinha, nem vamos colocar camiseta. Eu estou usando essa camiseta em memória do meu Jesus. Bobeira. Isso aí é perder tempo. Você faz com a sua vida. Você faz em memória servindo. Você faz em memória dizendo, falando, abrindo a tua boca, se envolvendo no ministério e falando que Jesus Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai e vem buscar a sua igreja. Isto é servir. Veja só. Capítulo 21 de João. Tem um texto que você conhece bem. Quando Jesus ele ressuscitou. E ele vai encontrar com os discípulos lá. Perto da praia, os discípulos estavam comendo. Jesus se apresenta. Aí ele pega Pedro e levou num cantinho. Presta atenção nisso. Levou Pedro no cantinho e fala, Pedrão, Pedro Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes, Jesus falou para Pedro e apontou, você me ama mais do que esses, seus amigos? Primeira pergunta que Jesus faz para Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeirinhos? Novamente Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Uma pergunta. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ficou bicudo. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus falou para ele, você cuida das minhas ovelhas? Ou seja, você está pronto para me servir? Pedro, você está pronto para me servir? Agora presta atenção, vamos fazer uma análise desse texto. Primeira coisa. A palavra traduzida para amor no grego, há 4 palavras que pode ser traduzida como amor. É importante você saber ela. Primeira palavra, que é o amor ágape, que é aquele amor, tipo de amor, que não busca seus próprios interesses. É o amor desinteressado, puro, genuíno, né? Não é apenas um mero sentimento ou emoção, não é a paixão, vai, para você entender melhor. Não é a paixão, não é? Tem até uma música secular que eu escuto de vez em quando, né? Que fala que o coração enganou ele, que ele só queria um momento, mas o coração se apaixonou e o negócio agora engrossou. A música fala isso. Esse não é o amor ágape. O amor ágape, ele é um amor que não busca os seus próprios interesses. Mas ele se entrega de forma voluntária e pessoal. E se conduz em plena submissão. Esse é um tipo de amor. Depois, tem o amor filéu, que é tecnicamente o termo grego para a alternativa do amor ágape. Porém, existe uma distinção entre filéu e ágape. Pode ser compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural. Aquela coisa de você falar, poxa, aquele cara é um cara legal.
gente boa. Tem que ver, olha, o cara me trata bem, gosto dele. Esse é o filéu. É aquele amor que você sente por uma pessoa porque ele te trata bem, você trata ele bem, você tem uma relação legal. Depois tem o outro, estergo. É isso mesmo, estergo. Não é esterco, é estergo. Tá? Esse aqui está mais relacionado com a afeição familiar. É o amor entre parentes, pais, filhos. Sabe, aquela coisa do amor de família. E por fim, o eros, que é o amor que expressa a ideia de erótico, né? Aquela coisa da carne. Por que eu quis mostrar essas 4 interpretações do grego? Muito bem. O diálogo entre Jesus e Pedro não foi feito na língua grega, de forma nenhuma, mas sim no aramaico. Mas eu faço questão de falar sobre isso para mostrar por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Por quê? Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Jesus usa a expressão do verbo ágape. O amor sem interesse, né? Perguntando para Pedro se ele seria capaz de amá-lo de todo o seu coração, de forma profunda e incondicional. É isso que Jesus estava dizendo. Pedro, ele respondeu, tá? De forma filéu. Não foi ágape. Ágape é o amor desinteressado. O filéu é aquele amor de simpatia. Então, Jesus, olha, eu gosto do senhor é gente boa, tá? Legal, o senhor é um cara... Espera um pouquinho. Não. Ô Pedro, você me ama? Segunda vez. Por quê? Deus conhece o teu e o meu coração. Eu amo a Deus. Você ama? O que você ama? Nada, irmão. Você serve. Você nem vem na igreja. Você não participa dos ministérios da igreja. Eu tenho outras coisas. Eu tenho que pensar no meu futuro. Lógico que você tem que pensar no seu futuro. O texto diz que você tem que servir para o seu próprio bem. Se você serve, Deus vai estar dando uma mãozinha para você. Eu sou prova testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Já contei aqui 1.100.000 vezes. Vou contar 1.101 vezes. Na minha casa, quando meus filhos eram pequenos, tá? A pastora Helene colocava uma música. Um dia eu vou mandar ela cantar essa música aqui. Você lembra da música? Ela colocava a música no último volume dentro de casa. Não tinha quem não acordasse. Até o pastor Oséias, que era quase filho dela, que vivia dormindo em casa, me acordava. Aí, enquanto eu dava banho, porque era só 8 crianças, tá? 6 sobrinhos, e naquele tempo não tinha Mariana, né? Tinha o Mateus, nenenzinho, e o Benhur já menininho. Tá? Ia dar banho nos meninos e dar café para ir para a escola bíblica dominical. Era assim. Tá? Eu louvo a Deus, porque meus filhos, graças a Deus, servem a Deus. E todos os meus sobrinhos, com exceção de um que está ali, ó, todos servem a Deus, têm ministério e são bênção de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa. Você é pai? Você é mãe? Você casou quanto tempo? Não, eu casei faz pouco tempo. Serve, tá? Para de correr. Vai fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos hoje fala que você deve servir para o seu próprio bem. O bem aqui é o bem num todo, como eu disse. O bem aqui é você de verdade entender que o teu próprio bem é tudo. É você, a sua mulher, os seus filhos. É os teus negócios. Tudo vai bem quando você serve. Quando você cuida, como Jesus disse aqui, ó, o Pai me confiou um reino e eu vou dar esse reino para quando você cuida do reino, Deus cuida dos seus negócios. Deus cuida da tua saúde. Deus cuida da sua empresinha, da sua empresona. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida, porque é bíblico, não é o pastor que está falando para você se empolgar, é bíblico. Você vai ficar a vida toda batendo cabeça para cá e para lá, e você vai chegar uma hora e falar, mas por quê que todo mundo dá certo comigo? Porque você não serve. Você diz que ama, e é mentira, porque quem ama, serve. Quem ama, serve. Acabou. Quando você ama de verdade. Você beija, você abraça, você faz carinho, você faz tudo, porque você ama. Agora, se você não ama, Jesus foi muito claro quanto a isto.
Jesus demonstrou isso pelos sinais que ele fez. Então, Pedro, então eu te amo, que ama nada. Aí chega uma hora, na terceira vez, que aí ele fica bicudão, né? Ficou bicudo. E então ele fala, Jesus, tu sabes que eu te amo. Agora presta atenção aqui. Tu sabes que eu te amo. O que Jesus espera de mim, de você, é que você seja igual a Pedro aqui. Pedro tirou a máscara. Tirou. Ele falou a verdade. Ele amava Jesus? Sim, sabe? Meio, né? É que eu já falei aqui. Qual era o papo dos dois discípulos do caminho de Emaú? Nós achávamos que ele vinha para libertar a gente dos romanos, que ele ia puxar uma espada. É isso que os caras estavam pensando. Era isso que os caras estavam pensando. Eu falei, por que Judas metia a mão na salva e pegava o dinheiro e botava no bolso? Porque no começo, Judas, que eu já disse aqui, Judas, entre todos os discípulos, era o mais culto de todos. Tá? Por ele ser Iscariotes, era gente de alto nível. Vamos dizer, era o cara que tinha nível superior e tinha feito doutorado, era o único. No primeiro momento, ele entra, aceita o convite, ele é discípulo, porque ele falou, opa, esse cara aqui vai vir com tudo e vai arrebentar com todo mundo. Quando ele começa a escutar Jesus falando que tem que amar o próximo, tem que amar o inimigo, ele fala, esse cara, estou fora, eu vou resolver a minha vida. Eu vou meter a mão na grana e eu vou fazer a minha vida. E que se dane o resto. Porque esse cara vão matar ele qualquer hora dessa. Você está entendendo? Pedro, ele foi sincero. Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas ele foi claro. Não usou de falsidades, tirou a máscara. Jesus falou, você apacenta. O que Jesus queria dizer para ele, meu filho, sem eu você não faz nada. Se você não for dependente de mim, você está morto. Você precisa entender, ele não conhecia Filipenses 1:6 ainda, não conhecia. Pedro não conhecia. Tendo-vos por certo que quem começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então o que eu quero dizer para você aqui hoje? Você que diz que ama, mas não serve, então você não ama. Então vamos lá, faça igual Pedro, seja sincero, de verdade, eu estou pisando na bola. Eu sou muito folgado, eu não estou nem aí. Eu não venho à escola bíblica dominical, eu não venho durante a semana, eu não participo de nenhum ministério, eu não estou nem aí. Então, Senhor, olha, eu sou de verdade um Pedrão mentiroso. Estou sendo sincero com o Senhor, mas a partir de hoje, eu quero que se cumpra na minha vida o que está lá em Filipenses 1:6. Quem começou, aperfeiçoará. Eu preciso melhorar. Entra, procure servir. Irmão, é a única forma de você declarar o seu amor ao Deus que você serve. Você apacenta minhas ovelhas? O que é apacentar suas ovelhas? O que é? Ser papa? Não, para com isso. Não tem nada de papa aqui, não. Apacentar é você cuidar. E cuidar é você cuidar de verdade de alguém. Para que nós temos os pequenos grupos na igreja? Por que nós temos os trabalhos nos lares? Por que nós temos o trabalho de evangelismo com o Éder e a equipe? Para cuidar, para pastorear. A pessoa fala, pastor é o pastor Ismael. Irmão, você também é pastor de ovelha. Você tem que cuidar de ovelha. Você precisa cuidar, você precisa servir. Mas para que isso seja verdade, você precisa amar. Deixa eu fechar o meu raciocínio e dizer uma coisa a você. Hoje, a pergunta para nós é a mesma. Você está pronto a me servir e apacentar as minhas ovelhas? Você pode ajudar em algum ministério? Será que nós estamos dispostos a servir? Servir ao Senhor antes de ser um ato de obediência, tem que ser um ato de amor. Somente o amor produz obediência. Somente o amor. Sem amor não tem. Tá? Sirva ao Senhor com alegria e amor. Ele providenciará tudo o que for necessário para estimular ainda mais este amor em seu coração. Você vai vendo que as coisas vão acontecendo de uma forma legal. Não pense nas atividades, não. Pense na oportunidade que Deus está te dando. Qual é a oportunidade? Vamos voltar aqui para o texto. Meu pai me deu um reino, eu vou dar esse reino para vocês. Olha que oportunidade.
Que mais? Não pense nos números. Pense nos corações sedentos e necessitados. Eu primeiro preciso, pastor, sabe como é que é? Casei agora, estou começando a vida, pastor, eu estou querendo casar, pastor, eu estou querendo estudar, eu quero virar doutor. Tudo isso é show. E vai mesmo. Não fica pensando só em número não, tá? Pensa de verdade. Pense de verdade, não é? Que você tem à sua volta pessoas sedentas e necessitadas. Não pense em ter apenas o que se não tem, mas valorize o que se tem, sendo o que for, aproveita o máximo. E aproveitar o máximo é você servir. É quando você serve. Não é possível servir a Deus sem amá-lo. Isso aí é utopia, tá? Mas é impossível amá-lo sem servi-lo. Nosso serviço deve ser uma expressão do nosso amor a quem? A Ele. Quem ama, serve. Baixa a cabeça, oremos. Pai, tenha misericórdia de nós.